Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer outro clube aqui de mentoria falando sobre RCI. Eu não estou com o meu backup, eu achei que ele estava no Drive as aulas de pediatria para mim abrindo para vocês. Então, já que eu dei essa gafe e as aulas estão lá no instituto, eu vou fazer uma aula bem melhor do que já estava pronto. Já que deu isso, a gente tem que fazer um negócio melhor. Então, o primeiro passo, e eu conversando aqui em off com a mentorada, ela falou: Fábio, a maior dificuldade é quando eu vou tratar nas assimetrias cranianas, que é algo que tem muita procura. Então, se não teve procura ainda para você, vai ter, entende? Então, é só você começar a se posicionar que a procura de assimetria é gigante, tá bom? Então, o primeiro passo, estão vendo as telinhas, né? Tá tudo bonitinho. Então, quando você vai fazer de assimetrias no bebê, já para dar uma sacada bem potente, tá? Para mostrar por que que a gente veio. Você vai fazer o quê? Você vai examinar se o crânio do bebê está em duas classificações. Primeiro, você vai examinar se o crânio é ativo, isso muda o jogo, tá? E se o crânio é adaptado ou adaptativo. Então, eu vou colocar adapt aqui. Muito lindo. Se um crânio é ativo, significa que você vai ter que tratar o próprio crânio como primário. Ou seja, foco na cabeça. Se o crânio é adaptativo, você vai poder tratar tanto o crânio, mas vamos colocar de forma simples aqui, ó, o corpo. Tranquilo isso? Então eu preciso compreender esses processos. Eu preciso compreender. Jorge não falou que lá é 11 da noite. Portugal, beleza. Eu preciso, primeiro passo, compreender os processos de classificação. Porque se eu não classifico bem o meu paciente, eu não tenho um bom tratamento. Então, a partir do momento que eu vou tratar, e isso é explicações para você falar para sua mamãe. Entende? Agora vamos entender duas questões que é muito importante. Se eu tenho meu crânio ativo e eu vou tratar esse paciente no crânio ativo, antes de qualquer técnica, você vai ter que classificar agora a severidade. Então anotem dessa forma: severidade. Então a gente sabe que a gente tem a assimetria de Braque, que é o achatamento atrás da cabeça, falar de forma simples. A gente tem a assimetria de plágio, que é as diagonais, tá ok? E tem a de escafo, que é o crescimento excessivo do frontal e do occipital. Tranquilo? Então, pensando em severidade, se é a Braque, a plágio ou a escafo, se alguém não souber qual cada desses níveis, o que é uma cabeça achatada atrás, depois eu mostro. É uma plágio, é a diagonal, cabecinha torta em vírgula. E a escafo é o crescimento igual uma cabecinha de algodão atrás. A pior para tratar é a escafo, ok? E se for severa, a escafo é órtese, não tem conversa. As outras ainda talvez escapam. Se você tem uma severidade, então você vai ter um desequilíbrio. Lembrando de cabeça aqui, você vai ter um desequilíbrio médio, você vai ter um desequilíbrio moderado, você vai ter um desequilíbrio severo e muito severo. Então, que casa que esse desequilíbrio está? Presta atenção nisso. A severidade, o tratamento ativo, vai estar relacionado também se o seu trabalho está relacionado à idade da criança. Porque até 6 meses eu sei que o crânio tem grande maleabilidade óssea, grande complacência. Então, se é um bebê que tem uma severidade, presta atenção nisso, que está lá com, por exemplo, 2 meses, cara, eu tenho 4 meses de tratamento ouro ainda para me mandar trabalho manual. Aí eu vou entender se esse paciente está com crânio ativo ou adaptado. Se eu vejo, e como eu sei disso, Fábio, se é adaptado, quando nada justifica das tensões corporais. Entrada das costelas,
tórax, mediastino, coluna, quadril, sacro, vísceras. E isso tudo que eu falei vai estar relacionado a tensões corporais e principalmente ativação neuromotora, o desenvolvimento neuropsicomotor. Vou colocar assim para ficar melhor. Então, você avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor. Geralmente, as assimetrias têm a questão estética. Na minha opinião, nem é a questão mais tão relevante, mas para alguns pacientes é muito relevante. Então, se a questão estética está ativa também, tem mãe que fica pirada com isso. A severidade vai dar um desequilíbrio de atrasos, além da questão estética, que não é o mais pesado. Se você tem atrasos, ele pode tanto apresentar quando nasce, ou em poucos meses de vida, ou pode apresentar quando o crânio, quando o corpo precisar do desenvolvimento neuropsicomotor mais complexo. Então tem muita assimetria que os pais vêm beirando o ano, porque a criança fica com dificuldade em avançar naquele processo. E aí já perdeu a fase ouro. Tudo bem isso? Então, sabendo disso, os tratamentos, segundo organizações internacionais, tal, de pediatria, de assimetria e tal, o que que orienta? Os estudos, os papers, colocam o quê? Que até 6 meses tratamento manual. Se não caiu boas classificações da severidade, se ela não caiu as suas classificações, o que que é recomendado? Hortas. Então, se até 6 meses não fluiu tão bem, 6, 7 meses, você recomenda para tratamento de protético, que é as hortas. Tranquilo isso? Mesmo porque tem atrasos em crânio ativo que só melhora quando molda a cabeça. Tá? Outros não. Tudo depende de cada paciente, porque a neuroplasticidade ela tem cada um com a sua individualidade. Então, você vai ter que analisar as questões de severidade para tomar uma atitude. Tem um paciente meu que a gente já pediu ordem, ele vai fazer 4 meses semana que vem. Aí você fala, mas por que você não vai seguir esse protocolo? Porque ele está numa severidade aqui, muito severa, e a plagiocefalia dele, os pais me mostrou, a mãe é médica, o pai é engenheiro, já está na face. E o rostinho dele tá ficando igual um lateral strain. Quem assistiu ao áudio de crânio sabe o que eu tô falando. Já tá ficando meia lua. O esfenóide está lá na frente, frontal expandiu demais aqui o pilar do frontal. Zigomático, rotação externa, têmpora tá lá atrás. Uma e a outra tá lá na frente, rotação antra-externa. Então, o que que acontece? Eu cheguei pro pai e falei, olha, quando começa a ter uma assimetria, vou exagerar aqui, do crânio, quando começa a ter uma expansão de mais de um lado do crânio e o outro não, o que que eu preciso fazer? Isso aqui é um trabalho que, quando mexe com o crânio, olha a informação. Você vai ter problemas quando mexe com o crânio. Você vai ter problemas do gânglio de Gasser. Você vai ter problema de sensibilização do trigêmeo. Pode ter problema óculo-motor. Entende a ATM? Peguei meu crânio. Se um ATM está para frente e está para trás, quando ele começar a usar o processo de mastigação, que é fundamental para você ter o controle térmico das fossas nasais, conteúdo exclusivo do crânio também. Quem está no craniana, vou abrir essa aula até sexta-feira, que vai melhorar toda a regulação térmica do seu bebê. Se uma ATM está para frente ou outra, como é que fica os sinos? Como é que fica o Gasser? Como é que fica o trigêmeo? Como é que fica os olhos? Como é que fica a arcada dentária? Se está assim o crânio do seu paciente. Então, no nosso querido, chama Dante, o menininho. No Dante, eu ia falar para você a gente experimentar esse tratamento, mas a severidade, ó, a plágio posterior já veio para a anterior. Então, se você quer o ouro, é esse. Sabe o que os pais falaram? Faz agora. Lógico, tem condição também, graças a Deus, né? Por isso que é bom ser próximo, porque você não tem problema. E aí falou, faz agora. Dá pra fazer o scanner agora? Sacou? E aí eu já fiz o scanner, cabum. Já era. Entendeu?
Então, veio outro paciente, eu não sei que cidade de São Paulo que é, veio, acho que é de, não sei se é de Fernandópolis, hein? Não é Fernandópolis, não. Eu não sei de onde que eles são. Veio um paciente para tratar gêmeos. Uma braquicefalia severa, 102 graus. Sabe o que quer dizer isso? Que ele é mais largo lateral do que o antro posterior. Mostrei para as mães, para mãe e papai, e falei: rapaz, a osteopata falou que ia tratar esse com a mão. Seu filho está com 5 meses. Ou teve de maturação. E outra coisa, o crânio dele está em fase ativa, crescendo mais lateral que a frente. E o menino é bonitinho. Não tem essa conversa. Ela quer tratar manual, fala para ela tratar, ela garante tratamento. É órtese. A mulher mandou o WhatsApp comigo, ela estudou comigo fertilidade. Aí eu expliquei e falei: olha, classificação, grau de severidade, mas batiam no rim dela. Ela falou: nossa, Fábio, só me falou, doutor, realmente faz tempo que eu não avalio ele. Eu falei: olha, eu vou fazer até um scanner para ele, porque você está conversando comigo, mas eu só faço o scanner quem fecha a órtese. Aí ela veio, aí nessa mesma consulta eu avaliei, foi uma consulta, eu fiz, atendi dois. Aí eu falei: deixa eu ver outro menininho, o outro uma plágio gigante. Aí eu já falei: ué. Comecei a mexer também no menininho, classifiquei, fui no croniômetro. Aí falei: então na próxima a gente faz o scanner, porque já numa consulta eu fiz dois, né? Já fui muito generoso. Voltou pro scanner e já falou: pode fazer a ordem para os dois, pagamento à vista. Sabe por que isso? Classificação, posicionamento, explicações claras, objetivas e diretas. Agora você tá com medo de cobrar R$ 200, porra? Que mundo você vive? A faxineira da minha clínica cobra R$ 200 pra ficar até meio período lá. Não tô desmerecendo, pago ela porque merece, senão eu não pagava. Entende? Agora, se não aprender a se posicionar, vai dançar. Essa semana tem crânio, hein? Top. Você entrou, Carlão, no crânio? Amanhã tem também workshop de quiropraxia. Assistam, que vai ser bem top. Vou meter o raujão lá. É gratuito. Então, isso é importante. Classifica. Então, quando o crânio está ativo, agora ele pode estar ativo num grau de severidade mais de boa. Ah, Fábio, o que você quer dizer com isso? Então, vamos lá. Talvez ele está num grau de severidade. Opa! Ele está num grau de severidade mais de boa. Então, o que você vai ter que fazer? Apertei os negócios errados aqui e já dançou tudo. Eu pausei aqui o compartilhamento. Nem sei como eu fiz isso. Se eu parar e abrir de novo. Estão me vendo aí, né? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, você vai examinar o grau de severidade do seu paciente. Não tem como. Se for muito severo, você vê que o negócio está muito intenso, isso eu explico dentro das formações, você vai classificar. Então, se você tiver um croniômetro, basicamente, aí você aí para mim explicar agora sobre isso vai demorar mesmo, não é a ideia agora. Então, você tem graus. Então, aí, se eu tenho uma severidade não tão acentuada, então vamos por exemplo, eu tenho uma severidade aqui a média, e nessa severidade média, eu começo a trabalhar com o crânio. E eu faço isso até com paciente com grau muito severo, para não ser o chato, já enfiar órtese de cara, entendeu? Para não achar que eu quero só colocar órtese. Aí, o que acontece? O cara vem, eu ensino a posicionar, eu faço os trabalhos da placas ósseas do crânio, eu faço trabalhação de liberação de sutura, eu olho as tensões corporais, eu ensino os exercícios de ativação, eu ensino os posicionamentos e falo para o paciente, ó. Geralmente a caixa craniana, até 6 meses, cresce 2 centímetros mês, como eu já falei. Então vamos voltar em 15 dias, que teoricamente tem que crescer 1 centímetro. E se o tratamento ter uma boa resposta, vai dar uma boa exposição. Só que agora entende isso, que é muito importante. Se o crânio está na fase de crescimento acelerado, até 6 meses, essa faca corta em 2 gumes. Eu falo para os pais também. Se estiver dando resposta, nossas terapêuticas, com o nosso paciente, é ótimo. Ele vai só melhorar. Mas se não tiver dando resposta,
o tempo tá contra você. Isso é pesado, hein? Pegou? Entendeu? E é uma realidade. Exemplo, o bebezinho lá tá crescendo mais aqui do que aqui. Não cresce aqui. Aqui já passou daqui. Você vê que cabeça quadrada. O tempo não está a favor dele. Vai crescer mais ainda com 6 meses. E eu falo para os pais: tudo que expandiu demais, eu não vou conseguir retroceder. Eu vou conseguir desacelerar o crescimento. Presta atenção. Então eu vou desacelerar o crescimento para ganhar expansão aonde não expandiu. Então, quando começa as simetrias na face, a plágio veio para a parte anterior, eu não vou conseguir, ainda mais na face, conseguir tirar o que já cresceu. Eu vou ter que ver se o outro lado vai expandir simetricamente. Por isso que avaliar os graus de severidade faz a diferença. Então é dali que o tratamento, quanto antes, melhor. Esse dia atrás eu consultei um bebê, gente, vou falar aqui, com 3 dias de idade. 3 dias. Já tinha consultado até com 7, vários com 7. Esse com 3 dias. Sabe o que aconteceu com a criança? Chorando demais, chorando demais. Aí a Físio lá, tal, já foi aluna minha e me indicou. Foi lá junto. A Cacau, o Jada. E aí chegou lá, falou assim: o bebê só chorava, cara. Aí avaliei a tensãozinha da barriguinha, tá de boa. Nasceu de parto natural, 3 dias, então realmente a cabeça ainda tá um pouco assimétrica, acabou de nascer. Eu falei: não, calma. Nasceu de parto normal, disse que sofreu bastante a mãe pra nascer. Mas não precisou usar nada de equipamento. Hoje não se usa mais, né? E calma, aí eu falei, gente, ela tá pegando peito? Ela pega os dois peitos? Ah, não pega peito, a mulher já chorando, sabe? A mãe. Aí eu falei assim, como é que você tá amamentando ela? Presta atenção. Como é que você tá amamentando ela? Isso foi agora, acho que começo da semana. Até o WhatsApp, até da conversa, depois eu vou abrir pra vocês ver o que elas falaram depois. Como que você tá amamentando ela? Aí eu tô dando colostro ainda do meu mano. E ela já tarde ela tomou. Foi quantos ml? 7 ml. Eu falei, o quê? 7 ml. Ela tá com a barriga cheia. Cara, eu abri o chat GPT na frente deles. Escrevi, ó, vamos abrir aqui para inteligência artificial que ela sabe bastante coisa. Quantos ml que o bebê tem que tomar recém-nascido? De 10 a 30 até 60 ml. A sua minha tá morrendo de fome. Ela não tá ganhando peso nenhum. Tem noção? 3 dias uma recém-nascida não amamentar nada e ficar dando de 3 a 7 ml. E eu falei, como é que se dá isso? Eu dando conta-gota. Primeiro, a mãe não tem nem leite, né? Porque pra falar que ordenhou 7 ml, mano. Tem noção que as pessoas não têm instrução, cara? Aí eu falei, gente, é o seguinte. Deixa eu explicar o que você vai fazer. Qual que é o pediatra dela? Não, a gente não decidiu ainda, porque nasceu agora. Só foi no hospital. Falei, tá. Deixa eu explicar o que você vai fazer. Você tá vendo a quantidade que tem que amamentar? Se o leite não desceu, você vai. Aí eu tentei colocar tudo que é jeito, mas a nenenzinha não tá pegando, cara. Tentei, expliquei, ensinei, ordenhei. Eu não ordenhei, ensinei a mãe a ordenhar, né? Eu tocar na mama dela, coloquei a luva tal, fiz tudo. E a nenenzinha succiona no dedo, que é uma beleza, mano. Mas na mama, eu acho que também ela tá muito irritada, muito nervosa, entendeu? Tá faminta, tá desnutrida, literalmente. Ficar mais 3 dias dá problema. Da hipoglicemia dá o caralho na criança, rapaz. Aí eu falei, o negócio é o seguinte: vocês vão na farmácia, vocês vão comprar uma chuquinha de recém-nascido, já até tinha uma lá. Vocês vão colocar uns 10, 15, 20 ml, coloca 20 ml, você vai olhar na outra coisa, pega um Aptamil, pega um Nestogênio, não precisa comprar nada, não precisa comprar nada caro. Pega recém-nascido e dá pra sua menina. Eu vou passar o meu WhatsApp, nem preciso. A aluna que ela tava junto, ela tem também. Ah, isso é, mas faz um negocinho pra cólica, testa isso aqui, eu vou olhar tudo isso nela. Eu quero que você dê comida pra essa criança. Não pode ficar assim, gente. Aí o pai grandão, expliquei certinho pra ele, mostrei até na internet. Ele foi à noite na farmácia. A neném mamou, acho que 30 ml. Vou abrir o WhatsApp aqui pra ver certinho. Acabou. Resolveu. Então, a gente não nós não somos um massagista caro.
Entendeu? Olha só para você entender. Tem desaforo? Tem também. Olha aqui, ó, só para você entender. Deixa eu baixar essa foto aqui, ó. É... Olha isso aqui que eu vou mostrar para você. Tive uma paciente, tive uma paciente, e essa paciente, ela teve grandes resultados. Ela teve grandes resultados em 3 meses de tratamento também com artes e tal. E com o resultado que ela teve, olha isso, para você entender. Tá olhando a figura aqui, né? Deixa eu ver. Tá. E com o resultado que ela teve, olha isso aqui. O resultado que ela teve em 3 meses. Uma médica falou para ela, uma neurologista, que ia sarar sozinha. Essa menina começou a usar horse com quase 8 meses. Hoje ela tá com 11 meses. Olha o resultado que ela teve em 3 meses. Tava com atraso, levantando o bracinho, o pescocinho também. Tratei tudo que precisava, as tensões corporais, ativações. E aí colocou a órtese. Aí a neuro veio falar que ia melhorar sozinho. Se não melhorou até com 7, 8 meses, ia melhorar depois, gente. Olha aqui, isso é uma plagiocefalopatia. Tá vendo? Uma diagonal de um bebê com outra diagonal. Aí os pais veio falar comigo, junto com a tia, o papagaio e todo mundo, que queria o reembolso do dinheiro, porque não precisava de órtese. Não precisava ter tratado, porque a médica falou que isso se corrige sozinho. Eu falei, olha, a gente tem até um contrato assinado, por isso que a gente tem contrato. Tratamento caro não dá só para ser no tete a tete. Se a médica falou isso pra você, fala pra ela assinar aí e escrever que realmente é desse jeito que ocorrem as coisas, que a gente vai resolver isso em outras formas. Não tem como te devolver dinheiro, o tratamento foi feito, se você quer parar. E realmente, aí você vê, por um resultado, foi um resultado mais rápido de assimetria que eu tive. Foi menos, não deu nem 3 meses, foi 2 meses e pouquinho. Na primeira avaliação já foi isso aí, ó. Então é 2 meses esse resultado. Esse resultado é de 2 meses. A família começou a questionar se realmente precisava, mas eu falei, então, né? Até 7 meses, nada melhorou. Até 7, 8 meses. Agora que tratou comigo, deu um resultado bom, então ia melhorar sozinho? Porque uma médica, neurologista, aí a médica foi lá e me pediu uma tomografia da neném. E, obviamente, o jeito que eu mostrei esse crânio, lógico que a tomo não vai dar mais assimetria nenhuma. O que vai dar vai ser muito leve. Por quê? Lógico, você tá vendo alguma assimetria grande agora aqui? Nessa do lado direito? Aí o pai ainda veio me falar que deveria ter feito essa tomo antes. Eu falei, exatamente, devia ter feito com a sua filha com a cabeça torta, não com a cabeça organizada depois que eu tratei. Então é só isso, não tem reembolso, vocês acham que tem algum direito, vocês vê o que vocês querem fazer, a gente tem um contrato assinado, o tratamento foi feito com melhora, ou se não tivesse sido melhora, não faz diferença. Se você não quer tratar, você tem todos os direitos possíveis. Mas como você pode ler o contrato, não tem essa questão de rescisão, não imagina, não tem isso aí. O tratamento foi realizado. Eu poderia ficar com a sua filha até com 8 meses, como está no contrato agora que passou, já teve resultado antes. Não, mas ela melhorou sozinha, você não está entendendo, a médica falou. Por isso que você precisa ter jogo de cintura. Cara, eu achei que eu nunca ia passar por isso. Eu já botei, sei lá, uns 30 capacetes. E passa, cara, porque pessoas ou são muito ingênuas, ou são maldosas, ou querem ganhar em cima de outra pessoa. Na verdade, sei lá o que eles pensam da vida. Mas isso é de cada um. Então, eu fiquei putaço com isso. Falei até com todo mundo sobre isso. Eu falei ainda com o Jader, falei com a secretária. E aí já emitiu a nota fiscal para ela, que ela ia emitir depois, emitiu a nota fiscal e acabou. E deixa ela chorar as pitangas. Ela vai falar o quê? Vai no juiz? Deixa eu levar, ué. Não tem nada de errado, tudo certinho. Então você vê, Fábio, mas você tem um bom posicionamento, você se coloca, você não sei o quê. E as pessoas ainda fazem isso? Lógico que vai fazer. E qual que é o problema? Deixa fazer. Só que se você colocar em porcentagem, todo mundo que tratou, uma fez isso, porque o problema é com eles. Não é comigo. Então você tem que saber se posicionar. Senão você vai
chorar e vai entrar na energia dos outros. Entende o que eu tô falando? Então, mais uma vez colocando aqui, se eu vou tratar um crânio, primeiro eu preciso classificar uma assimetria, se é ativa ou adaptada. Se for ativa e a severidade não for tão grande, eu vou examinar as questões manuais. Perfeito. Então, o que que eu tenho que examinar manual? Vamos lá. O que que eu preciso examinar manualmente? Primeiro passo. Eu vou, se é um crânio ativo e eu vou entrar com recurso manual, o que que eu vou fazer de primeira? O que que eu tenho que examinar? Eu tenho que examinar a coluna e me certificar que se não tem obstruções. Porque as obstruções de rotação de cervical deve chegar nas ADMs finais, mais extensão. Então é importante que o bebê tenha uma rotação final de remodelação com extensão para poder mamar. Quando você tem um torcicolo congênito, qual que é a classificação? Que a obstrução já é inicial, ele já roda nem aqui, pouquinho. Então eu preciso que esse neném tenha rotação final com extensão. Tem muito bebê com assimetria que tem obstruções, mas no final. Aí eu explico papai e mamãe. Eu falo, olha, entenda que tem que ter a rotação final. Aí avalia o tanto que ele roda para um lado e não roda para o outro. E não é geralmente, isso é sempre. O lado que tem, por exemplo, uma plagiocefalia é o lado que ele roda muito. Tem a preferência de rotação constante. Tem conforto e fluidez na rotação. Do outro lado, pode ser no início, no meio, no final da amplitude ou final da rotação com extensão. Então, avaliar a coluna e as obstruções é muito importante. Depois, depois eu vou examinar o restante da coluna, desde do crânio ao sacro. Então, do crânio ao sacro. Porque depois que eu trabalhei as obstruções, depois que eu olhei as obstruções pensando em coluna ainda, eu vou ter que olhar as facetas. Então eu vou olhar a mobilidade articular clássica. Aí eu vou olhar facetinha, sacro, ilíaco, faceta torácica, lombar, cervical. Nesses momentos, se você encontrar bloqueio, você vai fazer moldagem, né? Mobilizações, ou você pode utilizar o activator. 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 E aí você olha o activator. Tratou com activator, funciona muitíssimo bem. Não, Fábio, a coluna tá beleza. Então o que eu vou fazer agora? Vai seguir a metodologia RCI. Você vai olhar o crânio. Aí, nesse tratamento de coluna, vai ter o processo de posicionamento, como eu já falei, enfim, todo o tratamento disso. Vai ter os estímulos do sistema labiríntico, rodar o bebê para um lado para o outro, enfim. Depois eu vou olhar o crânio. Olhar o crânio, eu vou olhar se não tem encavalamento de suturas, ok? Eu vou olhar se as placas ósseas, presta atenção nisso, as placas, tipo o frontal, movimenta com os parietais faz uma ponte chamada biparietal, que é muito importante. O occipital se movimenta com o temporal, então placas ósseas entre as suturas, essas plaquinhas têm flutuação. Depois que eu examinei isso, as suturas, encavalamento de suturas, sobreposição de suturas, placas ósseas, aí eu vou olhar o quê? Também o trabalho de tensões, de conexões de placas dos ossos com as suturas. Cavalamento é outra coisa. Se tiver encavalamento, você vai trabalhar técnicas de, a gente está passando até no craniano agora, que são técnicas de separação com tensões, sempre buscando o empilhamento das placas.
Depois que eu examinei o crânio, as suturas, o que que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar o MRP. Eu preciso olhar se o meu crânio tem contração e expansão. Eu preciso ver se ele faz flexão ou extensão. E eu preciso ver que a tensão do crânio chega ao sacro. Tudo bem isso? Depois desse processo todo, eu passei se o crânio está ativo ou não está. Se o problema é no crânio. No caso aqui, a gente está falando de disfunções de crânio. Ah, e se a disfunção é adaptativa, Fábio? Então, se o desequilíbrio é adaptativo, eu vou olhar as tensões à distância. E as tensões à distância começam com o quê? Com os diafragmas, com as vísceras, com as fáscias. Outra coisa que é importante, com o tórax, muito importante. Com a garganta, deglutição também. E aí também, só complementando, tá? Aqui depois no crânio, você vai olhar tanto o neurocrânio quanto o víscero-crânio. E lembrando que os ossos viscerais, os ossos da face, ou chamado de ouro facial, é de supra importância. Porque se eu não tiver expansão dos seios, presta atenção disso, da face, se eu não tiver o ar passando com fluidez para fazer toda a troca de ar, etc e tal, eu vou ter grandes tensões intracranianas. E essas tensões, elas ativam diretamente também expansões assimétricas. Ou seja, elas ativam constantemente o processo de ossificação. Então, a nível terapêutico, vale a pena avaliar as tensões do ar inspirando e expirando, pois senão vai ter problema. E isso tudo, mesmo que você talvez entrou para um tratamento de alto ticket, no caso, como eu coloquei aqui, vindo com um trabalho de órtese, prótese, tratamento protético, não, a órtese não vai corrigir isso aqui. Então, avaliar os encavalamentos de sutura. Depois, se precisar, fazer separação de sutura, normalização, avaliar a flutuação das placas. Isso é o principal. Se as placas cranianas estão flutuando, ela vai ter forças seguindo o crescimento normal. Agora, se uma placa está em desequilíbrio constante, ela vai ter uma força grande de expansão. Que é aí que pode vir das assimetrias, como eu mencionei. Depois examinar as suturas. Por último, MRP e meninge. Pelo amor de Deus, Fábio, é totalmente ao contrário do que o pessoal da osteopatia fala. Pois é, por isso que eles não têm tanto resultado. Que é um absurdo como os caras não querem olhar a estrutura, olhar o todo. Depois você vai olhar as questões sacro, as questões viscerais e as questões, principalmente dos ossos da face. Porque a vista os ossos da face tem toda a comunicação sistêmica da parte proprioceptiva e pensando na expansão da ossificação. Então, quem não respira bem é bebê nervoso, com alteração de temperatura constante, vai entrar em simpaticotonia, vai entrar em tensão constante e aí vai ter proporções de aceleração ou não de ossificação. E aí, assimetria. Então, agora, se eu estou olhando a questão de um crânio adaptativo, eu estou com a mesa digitalizadora, ela é ruim para escrever, bom é o iPad. Adaptativo, se eu estou com o crânio adaptado, então eu vou. Ah, então quer dizer o quê? Que a alteração do controle neuromotor, que a alteração do tórax, do abdômen, da própria coluna, do neuroeixo, do sacro, tem forças de desequilíbrio sobre a região que pode alterar as porções do corpo? Sim.
É isso mesmo. E muitas vezes, preste atenção, isso aqui não é polarizado. Muitas vezes, isso aqui, vou dar um exemplo. Talvez aqui está 30% e aqui está 70%. Ou vice-versa. Ou 50-50, 30-40. Um tem mais peso que o outro e você vai ter que tratar o todo. Aí muitas vezes você normaliza o sistema todo. Aí presta atenção nisso. Normalizei aqui tudo que eu encontrei. Normalizei tudo que encontrei. O desenvolvimento neuro, psico, motor do bebê tá ótimo. Eu fiz CNM no bebê, como a gente tem lá as ativações do desenvolvimento, das fases de desenvolvimento do bebê. E aí o bebê tá legal pra caramba e a cabeça não responde. Aí você sabe o que você entende? Realmente eu tenho um crânio ativo que não responde à terapêutica RCI. Então, o que eu preciso fazer? Um tratamento que passa das disfunções. Não é um desequilíbrio de parâmetro menor, é um desequilíbrio de parâmetro maior. E aí, tratamento de prótese, se for necessário. Sacou? Então, tem mamãe e papai, presta atenção nisso. Olha que aula que eu tô dando, hein? Tem mamãe e papai que eu falo assim: não, mas o meu bebê é ótimo. O meu bebê, ele faz tummy time, vai lá em cima, ele faz tudo bonitinho, ele tá todo acelerado, ele não tem atraso nenhum. Eu falo assim para os meus pacientes: isso é ótimo pro seu filho e é péssimo para a simetria do crânio dele. Porque isso mostra para mim que não tem adaptações corporais, adaptações periféricas que justificam esse processo. Pegou? Anota. Anota o que eu tô falando. Aí eu falo, isso é ótimo pro seu bebê, mas para a cabecinha dele é péssimo. Isso mostra que ele tá mais perto do capacete do que eu e você junto. Agora, se é um bebê que não faz um tummy time, não tem desenvolvimento neuropsicomotor, não fica sentadinho, você já tá com 5, 6 meses, se ele não consegue, tem obstrução de pescoço, tem obstrução de tórax, tem bloqueio de faceta, tem alteração de vista, tem regurgitação, tem um monte de alteração de modulação autonômica, ele tem um monte de justificativa que na hora que eu der essa reserva de tratamento, cabum, ele melhora. Entendeu? Esse bebê que começou com a assimetria da face, ele tá com 3 meses, vai fazer 4 meses, como eu já mencionei, o Dante, que eu fiz até o scanner lá e rapidamente, que começou a plágio vir para face, que o pai percebeu e eu mostrei, e realmente deu uma expandida muito grande nesses 15 dias, que eu avaliei, posicionei e ele voltou. E aí eu expliquei isso pros pais, né, que a face é complicada, quando vai pra face, o menino bonito, sorridente pra caramba, cara. Só que aí, em 15 dias, ele tava com uma obstrução de pescoço também bem acentuada, melhorou, ficou redondinho, e ele não tá ativando a cabecinha ainda, cabeça bem molinha, com quase 4 meses. Aí eu coloquei ele pra fazer scanner. Quando eu coloquei ele pra fazer scanner, ele não entrou na fase fetal, sabe que isso é instintivo, é curvaturas da coluna. Ele só fica hiperestendido, cara. E na cadeirinha só ficava assim, mano. E para fazer o scanner deu um upa danado. Os pais segurando e ele hiperestendido assim, ó, porque ele não flat. Aí eu falei, olha, o desenvolvimento neuropsicomotor do seu filho, ele tinha uma obstrução cervical, controle de cabeça, você puxa pela mãozinha assim, ele cai a cabecinha total. Um bebê lindo, bonitinho. Eu falei, mas tá vendo? Vai ter que ter um trabalho completo de desenvolvimento neuropsicomotor aqui, além da órtese. Então já vamos ativar mais essa cabecinha, vamos ativar mais esse tronquinho, vamos ganhar padrão de flexão nele. Ensinei todos os exercícios de desenvolvimento neuropsicomotor para ganhar flexão, para ele entrar legal na órtese, que foi pedida. Já tá até paga. Fábio, Pode falar. ô Fábio, e no caso, por exemplo, um bebê que não tem uma assimetria dessa e ele possui esse atraso no desenvolvimento, é só por uma assimetria ou pode ter outras causas também? Eu não entendi sua pergunta. Por exemplo, eu tenho um bebê também que está com 5 meses.
É. Na minha classificação craniômetro, ele não tem uma assimetria severa, não tem uma assimetria, só que ele é meio que mongoloide, assim, você põe ele sentado, ele cai para frente, ele não está Não, mas aí que conseguindo tá. fazer a Você não é só extensão. altos graus da classificação do craniômetro, que é leve, É, moderada e severa, né? Grave, não é aham, isso? É, não é sim, só isso. Você tem que olhar assim, porque assim, o que que acontece? Eu também explico isso. E na pediatria é outra temática de tratamento, porque você não trata só o bebê. Você trata é os pais, os avós, é todo mundo. É quem tá junto, é quem cuida. Porque bebê é isso, é família, cara. É como se fosse um profissional da família. E quando você explica para os pais que a gente tem as questões da neuroplasticidade do cérebro, eu já falo assim, ó. Entende? Tem gente que vai lá e teve um tumorzinho de uma ervilha do cérebro, foi lá e removeu o cérebro, teve uma sequela gigante. E teve gente que foi lá e estourou, perdeu metade do encéfalo, não teve sequela nenhuma. Pois é, o sistema nervoso é assim, isso chama neuroplasticidade. Então, cada cérebro desenvolve diferente, ninguém explica esses processos involuntários, concorda? Isso existe. E aí eu já dou um exemplo que todo mundo sabe dessa história. Todo mundo já sabe, eu já vivenciou uma coisa assim. O cara com um detalhinho morreu e o outro perdeu metade da cabeça, tá de boa. Todo mundo sabe, eu já ouviu falar disso. Então você já trouxe a vericidade ali para entender o contexto. Tem crianças com pouco nível de assimetria e dá realmente atrasos severos, cognitivos, atrasos nervosos, entre outras questões, emocionais, fora alteração de modulação emocional. Então, você tem que avaliar o que eu falei, como que está as tensões do corpo. Entende? Avaliar as questões de sobreposição de estrutura, não deve ter, senão já devia ter mencionado, porque isso é bem nítido, você vê as quilhas assim, ó, tá? O cabelinho nem cresce, fica, né? Você examinar, obviamente, se essa assimetria ela é posicional, lembrando que o lado que está achatado a orelhinha é para frente, que é o que classifica isso, cabeça não é triangular, tudo que a gente já falou em aula. Não tem risco de crânioestenose. Se achar que tem algo que não está batendo com as classificações, né, das assimetrias posicionais para crânioestenose, que é um fechamento precoce da sutura, você vai recomendar para tomografia ou pede para o médico pedir. E pede, ó, vai lá no seu médico, seu pediatra e vamos pedir isso aí. Entende? Usa os caras ao seu favor. Não precisa ser só você. Usa. Usa como ferramenta. E aí, se ele não está ativando, aí você explica que tem essas questões. Se o crânio não responde, ou se você já corrigiu tudo e ele não respondeu também, é uma opção de tratamento. Ou realmente tem uma alteração cognitiva. Entendeu, Tass? sim, não era exatamente isso que eu queria saber. Porque realmente não é só o crânio, é lógico que eu só avaliei, vou começar o tratamento essa semana, mas você já me respondeu o que eu precisava saber. Ótimo. Aí você tenta seguir. Ah, então o que eu tô passando aqui tá mamão com açúcar pra você. Tá Tá tudo demais. bem. Acho que nem na pediatria eu falei disso, assim. É que eu tô meio inspirado, né? Bom, então pega aqui. Avaliei as questões. Entendi se o crânio está ativo, adaptado ao corpo, tensões corporais e segue o tratamento. Fábio, alterações somato-emocionais influenciam nisso? Também. Eu falo que é uma sobrecarga. Então, você avaliar o somático. Isso vai melar o ambiente. E isso vai alterar o todo. Então, de certa forma, você pode também testar nessas linhas e trabalhar os bebês. Responde mais, tá? É algo fantástico. Então, eu acho que assim, é isso que eu acho que é o escopo, é a organização de um profissional que trabalha com assimetria. E é isso que tem que se posicionar. Porque eu vou ser bem sincero. Ah, e aí beleza. Se eu fiz esses trabalhos mecânicos de tensões de moldagem do crânio, que é as TMFs, tensões mecânicas de molde mesmo, e não respondeu, eu posso testar técnicas mais suaves, com os toques suaves, e ver se tem resposta. Desde que o corpo preste atenção, eu preciso ganhar a flutuação das estruturas ósseas. Se eu tenho flutuação, eu tenho liberação meningia. Sacou? Então, será que é o processo meníngeo? Então, se eu vou num toque mais suave, um tratamento suave, se eu tenho sinais de liberação
de verdade, efeito térmico, flutuação, rebote de força, cara, vai no toque suave e segue a vida. O que não dá, a gente vê por aí, até alguns alunos também já mandaram isso para mim, me pediu sigilo e tal, é o osteopata sendo o máximo, tá parecendo uma merendeira de escola, desculpe a minha franqueza, correndo atrás de uma criança, com as mãos no temporal, achando que tá tratando qualquer coisa. Cara, isso é meme, não é tratamento. Ah, e escreveu ainda que a tia tal é fera. Mano, não tem problema se você quer deixar algo temático, mexer com criança, ter brinquedinho, fica no critério seu. Mas qual que é a sensibilidade e percepção? Não, mas é só tensionar que funciona, é só pôr a mão. Se você está estudando com gente que está falando isso para você, pega somente o que ele tem de bom ou some da vida desse cara, que está jogando dinheiro fora. Ou desse professor, professor, desse profissional. Porque isso é inadmissível. E isso é ensinado, sim, em todo lugar. As idiotices do Brasil. E o brasileiro é idiota, hein, velho? Como que não questiona, não pensa? Como acha que tudo aquilo é lindo? Então não tem jeito. Não dá para engolir essa parada. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida sobre crânio? Ó, lembrando que eu falei isso porque a Isadora perguntou. Oi, Isa, você tá aí ainda? Deixa eu abrir aqui. Não tô vendo ninguém. Eu tô aqui, Agora que eu inclusive vi. vidrada. Ajudou? Ficou claro? Muito, muito. Agora eu já vou Anota saber esses como que eu rabiscos que eu vou. fiz. Anota esses rabiscos. Nas aulas, se tiver lá, são 6 meses de curso. O pediatria é longo. Vai estudando ele progressivamente. Tenta pegar o primeiro e o segundo módulo, que eu acho que é os principais. E depois os últimos são de especificidade de assimetria mesmo. Mas em cima desse contexto, você alinha tudo. E se você sabe classificar, você não vai passar como, aquele melhorou, aquele não melhorou, tá respondendo, não tá respondendo, e aí você vai ter cartucho para poder se destacar mais e mais e mais nos seus tratamentos. Beleza? Vocês sabiam que tem vários alunos de osteopatas? Os caras mandam no meu direct, eu esqueci de mostrar para vocês isso aí, Jada. Eles pegando um certificado de formação internacional de osteopatia, pediatra, ou nacional também. Você tem noção, já? Os caras mandam para mim, velho. Eles fazendo estágio, eles mandam para mim, cara. Eu dou curto, né? Eu dou joinha, falo que top, chega mais, aí vai lá. Tipo assim, eu sei também, ó lá, eu tenho formação. Cara, você tem noção? Coitado, velho. Vai ficar lá alisando a cabeça de criança até dizer chega. Bom, mas enfim, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E não tem técnica soberana. E o toque suave é importante, entende? Quando a resposta mecânica não funciona. A gente tem que encontrar tensões e flutuações. Ponto. É isso. Osteopatia é isso, meu irmão. Feliz é quem sabe encontrar as tensões do corpo e integrar ele. Isso é osteopatia. Isso é tratamento osteopático. Tratamento de orça, tratamento de desenvolvimento neuropsicomotor já não é mais osteopático. Então, por isso que no R6 faz essa conexão, essa fusão de tudo. Porque vai além dali. Então, a gente usa as questões, igual essa senhora que eu comecei a aula falando, que sofreu a queda 11 meses atrás, não girava o pescoço, subiu o braço. Mas ela foi outro osteopata em Andradina, coisa e tal. Eu falei, olha, eu sou osteopata, eu tentei mudar até eu vou mudar hoje meu Instagram. Lá tá escrito Fábio Soler Osteopata DO. Eu vou colocar Fábio Soler Osteopata DO traço RCI no meu nome. Apesar que na minha bio tá falando de RCI, mas eu vou pôr lá na frente. Porque, cara, as pessoas têm que saber que, eu fui no outro osteopata, o osteopata não sabe fazer nem MP, nem CNM, não sabe nem o que é uma disfunção músculo-tendínea. Porque a osteopatia não trabalha com isso, porra. Então, de certa forma, a senhora lá, não vou nele não, porque ele é osteopata, eu já fui em Andradina, não virou. Nós passamos dos cosmos da osteopatia, né? Então, hoje isso aconteceu isso comigo, eu já tava, me deu, na verdade não é que eu tava nada, mas me deu esse start de poder cair a ficha sobre os tratamentos. Outra coisa que é importante, quando a gente fala de raciocínio clínico integrado, basicamente,
A base da estrutura do RCI é isso aqui, ó. Deixa eu abrir uma página aqui. A base do nosso tratamento RCI, vamos entender isso, tá? É os 4 pilares. Se você entender os 4 pilares, você vai galgar muita coisa. E esses pilares eles estão muito conectados com a primeira esfera. Perfeito? Então, e isso vira uma baita explicação para o seu paciente, tá? Se você tem a necessidade de explicar, não é ficar dando aula, não, mas é para você falar com simplicidade e objetividade. Cabum na cabeça dele. E deixa ele analisar o que os outros falaram, que o médico falou, porque a análise comparativa vai ser sempre na cabeça da pessoa. Então, primeiro, eu preciso da mobilidade. Então, eu dei mobilidade. A mobilidade pode ser específica, a mobilidade pode ser global. Meu segundo pilar, eu tenho que ter estabilidade. Porque se eu não tiver estabilidade, nada vai se manter. Meu terceiro pilar, eu preciso, e isso é muito importante, isso entra na pediatria demais, que é a mobilidade controlada. A mobilidade controlada nada mais é do que a sequência do controle motor. Ou seja, é um tratamento ativo. Então, até mesmo falando de assimetria, se o meu paciente, eu ganhei movimento dele, igual eu falei do menininho lá, ganhei mobilidade do pescoço, perfeito. Agora eu quero ver se ele tem mobilidade ativa sentado, no tummy time, entendeu? Então eu preciso ver se é ativo, como é que está o movimento dele também. Ah, então primeiro, Fábio, você quer dizer que você tratou ele na mobilidade específica de uma obstrução de uma amplitude de movimento média para final que não fazia extensão? É, o de rotação esquerda. Isso. Isso é o movimento específico dele. Classifiquei, encontrei, corrigi. E como é que eu vou ganhar estabilidade? Tem assimetria. Então eu fiz orientações de tratamento de posicionamento com o travesseiro, colocando ele para ficar em decúbito lateral. No caso, a simetria dele é uma plágio direita ou esquerda? Eu não lembro. Mas se a obstrução é esquerda, é a plágio direita. Então ele tem que ficar em decúbito lateral esquerdo sempre, se ele não usa órtex. Até quando a órtex não chegar, sempre. Então, instruções, se usa ninho, se usa qualquer outra coisinha, charutinho, arranca tudo. Não quero criança presa, quero criança solta. E eu quero ele posicionado em lateral, para o lado que não teve expansão, ficar para cima, para não ter pressão. Ajuda muito, viu? E isso vai ganhar estabilidade. Aí, a mobilidade, presta atenção nisso aqui, vai manter o pilar da estabilidade, que o posicionamento vai proporcionar também, que vai manter o quê? A mobilidade controlada. E a mobilidade controlada, vamos ver agora se o sistema motor ativa. Se não ativar, exercício resistido na mãozinha. Vou trabalhar a combinação de isotônicas, eu ganho, ele ganha, ativa, segura, eu ganho, vai ativando. Para chegar, no caso, na pediatria, no quarto pilar, que é o esquecido geralmente pela fisioterapia, que até aqui pessoal faz muito. De uma forma não tão legal, mas faz muito. Aqui e aqui então não tem. Isso aqui não tem. Beleza? A estabilidade, colocando exercício funcional, é muito clássico também na fisioterapia em osteopatas, quiropraxista. Então, essa galera, eles chegam razoavelmente bem aqui, ó. Nesse pilar. Não tão RCI, mas eles chegam razoavelmente aqui. Agora, quando vai falar de chegar aqui, aí a coisa muda. Porque eu tenho que avaliar se essa mobilidade controlada está dando funções ativas nas 3 contrações: concêntrica, excêntrica e isométrica. Tenho que avaliar as fases agonista, antagonista
Sinergista e fixador. Aí você quer matar mesmo? Vou colocar no meio de habilidade. Pode ser adulto, pode ser pediatria, tanto faz. A habilidade na pediatria nada mais é do que a fase de desenvolvimento neuropsicomotor. Então a criança ela precisa, preste atenção nisso, ter a habilidade até 2 meses, e que ele tem, como que ele tem que chegar no padrão? Até 4 meses, até 5 meses, como eu explico em aula, até 1 ano. Ah, meu bebezinho tá com 5 meses e não com 6 meses, não consegue sentar, nem ainda pré-sentada, não faz. Ah, meu bebezinho igual o outro, ela tá com quase 4 meses, não tem controle de cabeça. Nossa, o nível de habilidade, desenvolvimento psicomotor tá péssimo, tá baixo demais. Então você vai avaliar, presta atenção nisso. E em adulto, o meio de habilidade que você vai colocar será o movimento que ele tem dificuldade. Sentar, agachar, levantar, saltar, pular, o que for. Então, mas na pediatria está relacionado o meio de habilidade no meio do desenvolvimento neuropsicomotor que ele está. Se eu tivesse aula aqui, eu ia abrir as fases para gente. Mas não precisa. Não é aula disso mesmo. É um RCI disso. É destravar o entendimento. Então aí você entende. Olha só o que eu estou te falando. Olha a estrutura desse tratamento que eu estou falando para você. Olha o nível que você vai se posicionar e vai integrar a sua terapêutica nos seus pacientes. Aí vai no osteopata, fica só vendo o MRP na cabeça e tratando as fáscias. Que bom, né? Não é bom? Isso é bom para mim. Para mim é bom. Tá ruim para quem não sabe, tá na soberba achando que sabe. Então, entenda o que eu tô falando. Se você sabe se posicionar, se você sabe organizar as ideias, pelo menos 4 pilares, você vai fazer qualquer tratamento RCI já com grande exclusividade. Aí eu pergunto para vocês, de boa, isso aqui é mentoria, tá? Isso aqui não é aula gravada. Tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso? Hã? Quem pelo menos pensa assim para criar o tratamento, pelo menos na esfera física com o seu paciente, para você reabilitar ele. Porque o nível de habilidade na pediatria é o desenvolvimento. Então eu sei que até 9 meses a criança tem que começar a engatinhar. 9 meses não está engatinhando, puta, ou ela pulou essa fase. Ou um paciente, vamos falar, o paciente está com dor lombar. Qual que é o meio da habilidade da dor lombar? Não ele ter mobilidade, ele ter estabilidade, ele ter sincronismo neuromuscular, que é a mobilidade controlada, nas habilidades que ele tem dificuldade. Exemplo, eu não consigo ficar sentado no chão. Quantos mil anos que eu não sento mais no chão? Então a gente vai além do teste de mobilidade, que é só o teste do TMG, teste de mobilidade global. Ele é uma fase. Teste de mobilidade específica, eu vou testar lá a neurodinâmica que eu aprendi no MP. Legal pra caramba, vai direcionar o tratamento, ele faz parte do fluxo RCI. O que eu estou ensinando para vocês é o fluxo RCI. E o fluxo RCI está relacionado a você aonde você vai afundar o machado. Entende? Agora pensa assim, viu? Quem que pode abrir a câmera e trocar uma ideia comigo? Rapidamente. Quem que pode? Isadora. Abre o áudio aí, Isa. Abri. Vamos lá. Vamos aproveitar para conversar com você mesmo. Deixa eu só abrir aqui que eu vou ajeitar aqui, ó. Vou pôr você na tela também. Ô, Isa, vamos lá. Você tem dor na coluna? Tenho. Forte, fraco, como é que é? Médio. Fraco. O Acredito que que? fraco, é mais posicionamento. Beleza. O que que eu preciso olhar para você para conseguir ter um layout maior para tratamento RCI do que eu expliquei? Colocando os 4 P's. O que que eu preciso? Quem quiser Vez, participar, pode participar em áudio. Qual que é o para primeiro, mim, primeiro princípio, primeiro pilar?
Mobilidade. Beleza. Se você tem dor lombar, aonde que eu tenho que olhar a sua mobilidade? Basicamente, rápido, onde eu tenho que caçar? Tem que ter um Braço. norte. Quadril, meu quadril é todo bichado. Quadril, tá bom. Sacro, quadril, torácica, lombar, não é O isso? meu ilíaco Femoral. também não é muita coisa boa. Tá, aí tubo dural, tá, músculos, né? Beleza. Mexi nisso. Estabilizou? Parou de doer, não voltou mais a doer? No movimento específico, não tô falando de canseira, igual eu tô com uma dorzinha nas costas, mas eu tô cansado, mano. Eu gravei aula hoje das 8h30 da manhã até meio-dia de craniana. Tô gravando os módulos mais avançados. Pois eu atendi uma pancada até agora e tô aqui. Eu tô cansado. Então isso não leva em consideração. Porra, foi cansado. Eu treinei cedinho também. Então, eu tô cansado, mas eu tô falando aquela dor que não estabiliza. Se não estabiliza, se você volta àquela mobilidade, daquela espasticidade, da hipermobilidade, da hipomobilidade, se o negócio não estabiliza, o que eu preciso pensar mais? Entendeu? Eu acho que ela travou. A internet, tá? Não, mas o áudio tá legal. Tá, se não estabiliza, se a mobilidade está sempre dando recidiva, você vai ficar dando manutenção a vida inteira na pessoa, como a galerinha faz? Se Não. você cobrar barato, Isa, você vai. A pessoa vai toda semana em Sim. você. Se você cobrar caro, não tem como. Então, qual que Ele é a vai dar sacada? conta. Ou você consegue fazer isso, mas com início, meio e fim. Anotem isso. Nunca viu um negócio que começa e não termina, velho? Aí você quer a segurança. Segurança da agenda é baixo ticket. Não tem jeito, gente. Vai ter que destravar a cabeça. Não tem jeito. Foi o que eu comecei a aula pro Daniel falando. E mandei o áudio pro Daniel. Faz um sprint, cobra X e fala que vai fazer 10 e rever. E se melhorou bem, aí deixa pro baratinho fazer. Aí, se você é um gestor e se você tem o baratinho, por que você vai mandar pros outros? Manda pro seu. Manda pro seu Pilates, manda pra sua academia, ué. Ué, lógico, vai mandar pros outros. Tem o seu. Ótimo, vai ainda direcionar, você vai ter acesso com as pessoas, você vai direcionar o tratamento. Melhor ainda. Aí é gestão, mas a gente tá falando de tratamento. Beleza. Aí, se eu então, entende? Primeiro pilar é qual mesmo? Mobilidade. Segundo pilar, qual que é mesmo? Estabilidade. Matou, hein? Mobilidade. Ah, mas se eu for lá e todo dia você receber um estralinho, eu fico sem dor a semana inteira. Você não tem estabilidade. Você só trabalha mobilidade. Não vai entrar alto ticket. Só se você tiver um lugar muito bem abençoado. Um lugar alto ticket. São Paulo, capital, sei lá. Não, mano. Não vai. Aqui em Três Lagoas não vai. Bom, moral da história. Aí eu tenho mobilidade e estabilidade. Aí eu preciso ter agora o que, Isa? Mobilidade controlada. Então, o que que é a mobilidade controlada? Meu corpo tem um controle. Então, uma coisa é eu passivo, o meu bebê, um adulto que for, passivo, fazer o movimento final. Outra coisa é fazer ativo. Aí mudou a conversa. Porque aí eu vou ter que ter a função agonista, o músculo que contrai, responsável pelo movimento, o relaxamento progressivo, que é o antagonista, o sinergista e o fixador, que é o auxilia e o que estabiliza. Então, para mim ter mobilidade controlada, tem que ter concêntrica, excêntrica e isométrica, trabalhando em sincronismo no corpo. Aí a mobilidade controlada, entende uma coisa que é o mal da gente osteopata. Não é o esternocleido occipitomastoide, não é o peitoral, não é o interespinhal. É o grupo muscular. Então a mobilidade controlada, o segredo do CNM é você olhar o grupo e principalmente no movimento tridimensional, movimento 3D, diagonal. Porque vai ter muito mais complexidade de movimento. Então você ativa com muito mais velocidade. Por isso que as diagonais são top se a pessoa conseguir chegar nela. Se não conseguiu, vai o monoarticular, vai biarticular, vai monodireção, bidireção e três direção. E aí você começa no nível de habilidade a colocar aonde ele tem dor. Exemplo, eu tô com dor em furar. Furar. Eu pego minha furadeira, eu tenho dor, só dói aqui. Então vai lá, pega a sua furadeira lá no seu porta-mala e vem furar. Ah, mas você não está entendendo. É quando eu já estou cansado. Então vem cansado tratar na próxima. Vem trabalhando, 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 trabalhando. Você está cansado que é 4 da tarde? Marca horário 4 da tarde. Trabalha até as 4 da tarde e vem. E vem com a furadeira na mão. Você tá entendendo? Porque o cara já vem na fadiga mesmo. Aí eu testei, aí eu vou ver a mobilidade, eu vou ver a estabilidade.
A mobilidade controlada na habilidade que tá ruim dele, sacou? É como se fizesse o teste no local. O atleta que fala, eu tenho dor só depois que eu tô 2 horas correndo a maratona. Puta merda, aí fudeu, né? Você teria que testar ele naquele momento. Mas aí você pede para filmar, alguém filmar ele. Você tem que dar alguns jeitos para tentar entender aquele processo. Porque quando a fadiga é muito grande, aí o profissional tem que estar no local. Mas, cara, isso é nem 10%, 7%, 3% dos nossos pacientes. Quando você já dá uma mobilidade, estabilidade e o controle, cara, já acabou um. É dali que tinha uma galera que colocava CNM é mágica, MP é lindo. Por quê? Porque tem muita reserva ali inexplorada no corpo. Mas quando eu dou aula, eu já vou explicando daquele jeito foda mesmo, para deixar vocês preparados para tempestade, tá entendendo? Não vai parar de vir a obstrução basiquinha pra gente, não. Não vai parar, isso tem sempre. Que o remédio não tratou. A tendência é os basiquinhos fazer também. Mas isso não vai parar, porque o cara confia em você muitas vezes, ele vem em você e deu bom. Não vai parar. Mas vai te dar muito nome quando aquelas coisas que já passou em todo mundo, igual essa senhorinha aí, e veio mim falando, eu sou osteopata também, mas me insistiu tanto, eu já mandei um breca nela. Eu falei, eu sou osteopata, mas que eu não fiz nada de osteopatia. Já mandei, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Por quê? Porque eu não tô fazendo. A osteopatia é a maior formação que eu tenho de titulação. Mas não é isso que eu tô fazendo com a sua mãe. Eu tô fazendo isso, isso, isso. Por isso que não melhorou. Lógico que não é melhorada com o osteopata X lá em Andradina. Não é que ele é ruim, não. Ele é muito bom. Só que ele não tem essa abordagem. Dói, hein? E por que que não tem? Porque ele Antigamente não eu tinha estudou vergonha de isso, falar, velho. agora Não eu não estudou tenho, isso, não. não tem. Se não estudou, não tem. Se estudou, tem. Se estudou, praticou e vivenciou, tem. Falei isso em sala. Acabou. Não tem segredo. É só querer fazer. Vê o que você está fazendo. Como você está mudando a sua chave desde quando eu te conheci. Eu te conheci lá atrás. Quando você veio a primeira vez. Olha como que você mudou. Olha como você está mais flexível. Sabe por quê? Porque você está vendo outro mundo. Você está conectado de forma presencial, mas de forma também digital, em outro mundo. Você viu uma nova realidade, você falou: opa, não posso deixar isso aqui passar. Porque você está tendo outras experiências diferentes dos seus colegas de pós que lá, que você sabe, não tem aquela vida lá, dentro da caixa de papelão ali, acha que é o máximo. Você está entendendo? Então, o seu nível de maturidade está maior porque você está num ambiente maior. Olha a discussão que vocês tiveram hoje em sala, no grupo. Você é louco? Então, e tá tudo lindo, tem que transbordar mesmo. Mas é isso que eu quero que você entenda. Aí, se você colocar os 4 pilares em tudo, você explode. Ajudou isso? Isso vai Demais. para bebê, isso vai para a vida, isso vai para todo mundo. É para pediatria e geriatria, meu irmão. Então, fala, mas eu só tenho meu consultório. Cara, faz teste de habilidade conforme dá. Faz na maca mesmo. Eu tenho hora que eu fico com preguiça na minha sala de exercício, eu faço exercício na minha sala. Eu faço na Ah, eu maca também tenho. mesmo. Naquela maca de flex extração que é uma bosta, ela é toda vazada ainda, ela é pior que as outras. E eu faço naquilo lá, na hora que eu faço ali. Então, tem coisa que não dá, mas, cara, muita coisa dá para fazer. E, obviamente, conforme for melhorando, 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 arruma outra sala extra para ter esse engajamento. Lógico que ia ser melhor. Você acha que se eu não tivesse mais espaço, tivesse um pilar, se minha clínica tivesse uma academia igual você tem, tivesse mais coisa, eu ia andar por tudo aquilo lá, meu filho. Mas a gente tem que olhar o custo-benefício e o que a gente vai realmente dar mais retorno para a minha realidade frente à sua. Entende? Então, é isso que é importante. Então, sempre pensa assim. Você lembra quando eu fiz até uma aula, um tratamento com você mesmo, acho que quando eu abri a Solar Academy, eu fiz ativação do glúteo, melhorou sua lower lombar? Só que eu tenho certeza que você não fez mais. Então, você não deu mais constância na ativação do glúteo. Por isso que a Melhorou lombar até a minha não dor está no sofrendo. joelho. Então, mas agora você tem o CNM, você vai nas aulas lá de baixo, lá que você vai entender tudo mais um pouco. Então, e aquela técnica que eu fiz com você lá é as últimas aulas de CNM, porque é uma irradiada em pé, entendeu? Mas, enfim, entende que aí você agora tem uma ferramenta que você não tinha mais, que é o Pilar 3. E que, na verdade, eu acho que pouquíssimas pessoas aí têm, para falar, eu acho que ninguém deve ter. E se tiver um PNF ainda, não é com essa visão, mas maneira nenhuma. PNF é exercício funcional, então põe, faz e segue, não tem raciocínio de tratamento, que é uma pena.
Quando me perguntaram o que eu achava, eu só falei isso. É uma pena vocês não dar razão. Não, mas não é essa a ideia daqui. Então, é que eu tenho uma ideia diferente de tudo, entendeu? E tá tudo lindo, né? E eu não sou melhor, pior que nada, mas assim, conectar no meio do mundão que a gente tá fazendo é muito top, cara. Então, se é para um bebê, é a mesma coisa. Eu tenho que olhar as fases de desenvolvimento neuropsicomotor. Você pode correr nas aulas lá de pediatria lá embaixo. O último, acho que deve ser o penúltimo módulo, é o penúltimo. E eu falo de desenvolvimento neuropsicomotor e depois de somatização no bebê. E aí você olha a aula de desenvolvimento. Mas só que assim, se você seguir o curso certinho, você vai chegar mais forte lá. Porque lá vai te alinhar para você usar as ferramentas todas em cima, entendeu? Mas se você já quer saber o desenvolvimento, pega pelo menos a, na apostila a, a figura de 0 a 12 meses, entendeu? Porque aí tá tudo as figurinhas do que o bebê já tem que fazer. E tem esse escopo é importante. É que eu não tenho aqui, senão eu abria. Beleza? Eu preciso comprar o craniômetro também, eu não comprei ainda. Então, eu ia até te perguntar onde tem o site, porque tá muito ruim. Ah, claro, assim, eu comecei a atender bebê o quê? Semana passada? Tem Semana que ter. passada, só que, Ele é caro, só mas que tem tem que que ter. ter. Uns Aí eu trezentão, preciso mas tem que ter. ver o site para poder comprar, porque eu não faço ideia onde que Pesquisa eu aí, compro. Mimos. É o único que tem no Brasil. Mimos? Mimos craniômetro. Escreve aí, craniômetro, Mimos. No Google, vai aparecer um monte de Mercado Livre, eles entregam mais fácil e tem um site deles também, mas eles são mais enrolados para enviar. Vou Ótimo. falar, a aula Preciso que eu dou de comprar. craniômetro é bem legal também. Eu postei um videozinho, até acho que te marquei, né, no videozinho do nada. Eu tenho uma paciente minha que é pediatra, já falou assim: vamos fazer uma reunião segunda-feira. Eu fui lá segunda com ela. Aí eu conversei bastante com ela. Ela falou que não tinha, só indicava Rio Preto, porque não tinha. Que Ó, já falou para amiga dela, vai da outra arrebentar. cidade vizinha, que eu tenho aqui. Só essa semana eu vou atender 3 bebês. Ó. E eu comecei semana passada. Hum. Eu quero atender cada dia mais bebês, porque é Ah, ótimo, você bebê não é fera. cansa. Se eu pudesse, eu Dá atendia pra bebê atender também. 10 bebês todo dia, sem Uhum. cansar. Bebê é demais, de boa. E é mais rápido e mais resultado, tudo mais lindo. Mais valorizado, tudo mais. É igual o curso presencial e o curso online. Online é tudo a mais. Presencial é sangue, cara. Entendeu? Bom, beleza, deu para sacar? Agora então eu vou falar, Isa, das três esferas, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode perguntar. Tá ajudando aqui? Eu tô dando um exemplo no geral, tanto na visão pediátrica, quanto na visão estrutural, porque o fundamento é o mesmo. Você só vai organizar com a realidade de cada um. Então, assim, eu já pensei até falei uma vez com o Jared, a gente tentar fazer um layout mais bacana. Eu vou falar com o Júlio sobre isso. O Júlio é bom para isso. Ele tem um design que a gente paga por mês, verdade mesmo. Eu tenho 4 colaboradores que trabalham comigo na empresa Solar Academy que eu não conheço nenhum, só desconto da folha. Eu vou falar com o Júlio para ele elaborar para mim, Jader, os 4 pilares do RCI. Vou explicar para ele, vou escrever o que que é e vou pedir para ele fazer em um layout bonito. Para a gente ter isso e quando for mostrar para o paciente, ligar a tela e falar, ó, é aqui, assado, não sei o quê, eu acho que fica bem legal. Eu vou falar, e se eu esquecer, você me lembra. Eu vou pedir pro Júlio fazer esse negócio bem top, tipo em 3D, bem bacanão, sabe? A gente não vai conseguir fazer, né? A gente não é design. E eu vou falar que eu preciso disso. Aí ele bota os caras para trabalhar e cobre, não tem problema a parte. Beleza. Então, beleza. Eu vou falar disso, vai ser até amanhã cedo. Bom, beleza. Aqui agora, já colocou aqui. Vai ficar legal. Tem que ter. Então, e aí vamos colocar as três esferas. Também eu vou pedir para ele também fazer as três esferas, mas primeiro tem que ser os 4 pilares. Uma coisa de cada vez. Ó, show de bola. Então, agora eu vou falar sobre as três esferas, que é muito questionada, né? Tá? As pessoas da formação de osteopatia, eles ficam tão felizes de chegar na vista do crânio, depois eles ficam tão broxados também. É igual os caras falam que é piscina, duas alegrias, quando abre e quando fecha. Eu não acho, eu gosto da minha piscina. Eu gosto do meu visceral, do meu craniano. Mas o jeito que a galera cuida, né? O jeito que faz, realmente brocha mesmo. Aí sai falando bobagem. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, vamos entender as três esferas de uma forma simples, interligada à pediatria e com o corpo. As três esferas, que a gente chama também de RCI, 3D
três dimensões, três porções. Então é a forma de você olhar o corpo. Então a primeira é a esfera física. A segunda é a esfera sistêmica. E a terceira é a esfera neurosensorial. Beleza? Cara, então já falamos ali em cima que a esfera física, os 4Ps cai, que é uma beleza aqui. Nossa senhora, você faz o canhão aqui. Você faz algo muito legal com os 4Ps. Beleza? Agora a esfera então entende que o NP, ele é físico, o CNM, ele é físico, também um pouco sistêmico, o estrutural, Quiro, é físico, mas vai ter repartições sistêmicas, né? Porque tem a conexão vista, estrutura, metâmio, viscerótomo, enfim, dos esclerótomo, as DSRs, né? Então ela está relacionada nisso tudo. Mas o RBG é físico demais, né? RBG, tá? Aqui não apagou, deixa eu apagar aqui então. O RBG, ele é extremamente físico, funcional. O RBG foi feito para equilibrar o estrutural, para dar abordagem funcional, para ganhar mais estabilidade. Antigamente, os pacientes que eu estava tratando não melhoravam, eu mandava para o Jada já dava resultado. Eles já iam bem classificados, porque precisava de exercício funcional. Na época, quando o Jader, quando começou, né? Hoje o Jader faz tudo igual eu, particularmente, praticamente. Segue a mesma linha. Então, o que que a gente precisa? Tem os 4Ps, tem o MP, tem o CNM, estrutural, tem o KIT, RBG, enfim, outros tratamentos. Agora, o sistêmico, eu tenho questão visceral, eu tenho questão biomolecular, que vai estar relacionado também à estrutura, que vai estar relacionado de certa forma também com o controle neuromotor, porque alterações sistêmicas alteram a motricidade do corpo, ou não? Já teve hipoglicemia? Já teve alteração dos metabólicos do corpo? Você tem força? Você tem ativação? Você tem estrutura? Então tá tudo conectado. E o neurosensorial, ele está relacionado às questões do somato, emocional, que é involuntário. E o involuntário está relacionado com conflitos ou com bloqueios, que é racional e voluntários. O que é importante você entender que um sistema retroalimenta o outro. E nas esferas, uma esfera, que ficou ruim, uma esfera alimenta a outra. Eu nunca vou falar para você, você nunca vai ver isso na minha vida, falar para você começar com esfera tratamento sistêmico. Você pode chegar para mim e falar assim, ó, Fábio, o dinheiro tá aqui com o visceral. Eu quero é visceral. Eu vou te perguntar como é que você tá no estrutural. Eu vou perguntar se você entende um pouco de MP e CNM. Se não sabe nada, eu nunca, como teve vários alunos aí que já chegaram e falaram para mim, não, coagulação visceral, 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 não. A nego até brocha. Ah, mas eu não gosto de estrutural, não é questão de gostar. Se você não tiver a movimentação de sacro, flutuação sobre os ilíacos, você não tem ritmo craniano. O que que você quer olhar lá embaixo? A questão sistêmica também vai estar relacionada à questão do crânio. O neurosensorial, ele pode também, e o víscera, o tratamento visceral pode ser físico. O crânio é físico também. Não acabei de falar de encavalamento de sutura, gente. Isso é tratamento neurosensorial, toque suave, isso é físico. Estão falando aí de alteração de mobilidade, de aderência, de congestão de víscera. Isso é físico. Mas que vai dar descritos sistêmicos e sensitivos, neurosensoriais. O somato emocional está relacionado ao instinto primitivo de sobrevivência, à força involuntária de sobrevivência do corpo. O seu corpo não quer músculo, o seu corpo quer gordura. O cérebro é preguiçoso. Se você tiver segurança, se você não tiver fome, você quer se reproduzir. É o instinto básico do ser humano. É assim. Ah, mas eu não tenho mais libido. Porra, você não tem segurança.
Você está passando fome, tá queimando o almoço para pagar a janta. Lógico que não vai ter. Minha casa é uma merda, meu lar é uma bosta. Você acha que como é que vai ficar isso? Não tem a base do instinto. Só que quando a gente sofre processos, voluntários ou involuntários, diretos ou indiretos, ou eu sofri por alguma coisa maior, ou eu criei, não importa, vai ter um registro que muda as funções voluntárias do corpo. E essas funções voluntárias do corpo pode diretamente, sim, alterar o sistema de víscera. Pode alterar o sistema físico. E vice-versa. Então não existe hierarquia. Existe sobreposição. Anotem isso. Hierarquia, teoricamente, a coisa não muda. Vai ser sempre assim. O general manda no soldado. Isso é hierarquia. O nosso corpo não funciona assim. O general pode mandar no soldado, mas se o soldado ficar muito tempo empacado, fode o general. E para você, a força do general não chega mais até você liberar o soldado. Então isso não é a hierarquia, isso é sobreposição, um sobrepondo sobre o outro. Agora, se tudo funciona íntegro, a fisiologia tem uma hierarquia, sim. O corpo tem. Mas a gente está falando de disfunções de tratamento. Se tudo está lindo, lógico que você tem uma hierarquia. Sistema nervoso, emoção, funções de tecidos, lógico que tem. O corpo cria uma hierarquia embriológica para poder desenvolver. E aí que nós entendemos isso. Então, se eu tenho disfunções do instinto primitivo de sobrevivência, altera o somático, que pode alterar os sistemas. E o bloqueio? O bloqueio é racional. Quando eu subo um nível maior, aquilo lá me bloqueia. Então, eu conheço o bloqueio que eu tenho. E isso me trava, que pode retroalimentar uma condição involuntária somática. Então, o bloqueio ele é racional voluntário. É normal a gente ter bloqueios. Eu sempre fui muito bloqueado na minha persona de merecimento. Nossa, eu destravei isso literalmente. E como a vida é mais leve, quem me conhece lá atrás sabe o que eu tô falando. Cara, é muito destravado. Cara, só para você ver como que é o bloqueio de merecimento. Para vocês entenderem. Quem que pode ligar a câmera aí? Já vou terminar a aula também, porque ela já estourou. Mas só para você entender. E os pais têm bloqueio quem sofre os filhos, viu? Quem pode ligar a câmera aí? É... Vamos entender o negócio, só para você entender. Ninguém pode? Ninguém quer conversar disso. Mas, ó, vamos por exemplo. Você já teve uma sensação que, tipo, o fulano consegue precificar, eu não consigo. Isso é escassez. É questão de merecimento. Você não merece precificar igual eu, igual o Bruno, igual qualquer outro aí. Por quê? Porque minha cidade é pequena, que ninguém merece nada. Ô, Bruno, liga o áudio aí. Quantos mil habitantes tem sua cidade? O áudio. Não, a hora que você falou de pertencimento, eu vou abrir a câmera. Agora eu faço questão de sair daqui. Quantos mil habitantes tem sua cidade? Na cidade mesmo, 13 mil. 13 mil. Aí você vai falar que você não cobra porque sua cidade é pequena. Não, tem nada a ver com a Interior pena de da Minas cidade. Gerais. Deve ter uma Então, riqueza monstra. Uma cidade muito rica, né, Bruno? Você mora? não, não é nada. Na Tem realidade, eu cresci shopping em mais sua que a cidade. cidade? Tem shopping, Shopping? McDonald's? Não, o que que é isso? É muito rica. Mas a cidade. Aí você vai falar assim: o seu cérebro vai falar assim, ó. Não, é porque a cidade é muito pequena, ninguém sabe nada, então aí ele ganha de cima. Não, mas você acabou de falar que você não cresce porque a sua cidade é pequena, agora a cidade é muito pequena, então é mais fácil. Você tá entendendo onde você tá entrando, que o seu cérebro tá te levando? Tô dando um exemplo. Então tem que destravar, cara. Se ele não dá os resultados que ele tem, se ele não se posicionar como tem, ele não ia chegar lá para ter açaí, academia, cacau show, barbearia, a porra toda que ele falou aí. Ele não ia ter esse empreendedorismo todo se ele não tiver algum lugar que entra a renda. Então tem que começar de algum lugar. Agora ele já falou, tudo começou daqui, gente. E daqui uma coisa escala a outra. Então, e se ele não tiver uma mentalidade de poder gerir tudo isso,
Não vai ter. Quantas pessoas que já ganhou isso não segura? Ah, mas vai conversar com o Bruno é foda, o Bruno se acha, o Bruno fala mesmo. Cara, ele vai. As pessoas confundem ser humilde, simplório com simples. O simplório é uma pessoa que está abaixo dos outros. Ah, ele é tão sim, não é simplório. Você gosta de gente que se coloca abaixo de você. O Bruno não é simplório. Não tem nada disso. O Bruno, ele é simples. Ele não é simplório. Simples é porque ele é rápido, e fala direto, curto e grosso. Objetivo, esse é simples. Simplório é uma pessoa abaixo de você. Então não tem isso. Agora eu falo uma coisa. No mundo que a gente vive, no ticket que você quer cobrar, você quer ser simplório? É simplório que vai. Ah, é porque eu vi na televisão. Fala sério, você votou no PT, mano? Eu já votei. Você votou de novo? Você vai votar daqui 2 anos de novo, naquele imbecil? Pô, que mundo você vive, mano? Você tem que ser analítico, analisa os dados, cara. Não cai nas conversas. Seja analítico na realidade, que é a base lógica natural das coisas. Analisa os dados. Vê se faz sentido. Vê se é sustentável. Agora, isso é bloqueio. Isso não é conflito. Vai ter pessoas que vai vir com bloqueio para você, achando que é conflito. Pra você fazer uma reprogramação, fazer uns toques, fazer qualquer coisa. Não é isso. A pessoa tem que entender o processo e destravar e encarar e tomar o governo progressivo da vida. Uma vez uma reitora de faculdade que eu tratava, uma psicóloga aposentada, doutora, eu tratando ela, tratei de reprogramação, ela gamou, sabe o que ela me falou? Eu falei, mas você é psicóloga? Ela falou, pros outros. Pra mim, eu não sou psicóloga. Não tem como, Fábio. Mas falou com a boca cheia, cara. Aí eu falei, uau, mas é isso mesmo. Por isso que o trabalho de autodesenvolvimento muda o jogo. Não tem jeito. E sentir a realidade. Vou abrir aqui algo. Quando eu comecei a mexer com a parte de capacete, eu chamei o Bruno junto comigo e falei, bora, vamos arriscar nesse negócio, porque eu queria comprar o scanner mais barato. Chamei uns 2, 3 aqui, ninguém foi. Por quê? Porque ele tem os compromissos dele, tem os investimentos dele, né? Não é porque não tem dinheiro. E ele também falou, porra, Fábio, eu nem sei se eu vou gostar de pediatria, coisa e tal. Eu falei, você vai gostar. Eu te conheço, você gosta de resultado, rapaz. Tem resultado, você gosta. E aí, e o que ele falou hoje? O que você falou hoje? Que você agora está dominando pediatria, ganhou segurança, que está reestruturando, reformando o prédio para entrar em alta performance nas hortas. Vai dar um cabum aí, meu filho. Ele está construindo a base para entrar forte. É que eu falei com o Fábio, eu queria primeiro conhecer o rolezinho ali para me ver o que, que eu ia nisso aí. Se, assim, por mais que eu entendesse daquilo ali, eu queria ver se eu tinha resultados, porque igual o Fábio falou, eu tenho uma coisa que eu sou muito parecido com o Fábio, eu cobro mais resultado meu do que do paciente, pra você ter uma ideia. O paciente fala assim, eu preciso, não, não, não quer que você volta, não. Não, mas você não acha? Não, 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 você tá bem? Tô bem, pode alta. Eu prefiro dar alta muito rápido. Eu cobro mais de mim do que do próprio paciente, pra você ter uma ideia. Eu cobro E mais a você alta sabe minha. que liberar rápido te precifica Sim, mais. com certeza. Você sabe que liberar rápido vai fazer o cara falar: fiz 20 no outro, fiz 2 no Bruno, uma no Bruno, sarei. É isso. Exato. Agora você tá lá no ceião segurando o cara a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro que você, porque você cuida da unha encravada do pé dele, porra! Você Eles acha que se vai comparam acontecer? muito fácil. Então vai ter que mudar progressivo. Não tô falando pra você meter o doido se você vive de manutenção. Mas se você quer mudar, pega os pacientes novos e começa a girar desse jeitinho. E segura o que você tem, mas tem um espaço para novos valores. Precifica os novos. Começa a falar, essa galera é de reabilitação. Ó, vou dar o código. Melhor que sacada. Ó, a minha agenda de reabilitação está cheia. Mesmo que seja manutenção, tá? A minha agenda de reabilitação está cheia. Tá cheia. Agora eu só estou pegando as intervenções. E as intervenções custam X. Tá bom. Você vai ter a sua segurança e você vai ter um espaço virtual, né? No seu horário, para você cobrar um pouco mais.
E para você tentar mandar esse cara embora o mais rápido possível, para ele trazer mais gente. Vai segurar. Tem gente que deixa de consultar pessoas novas porque tá mantendo os outros. É a falsa segurança. Eu não tô aqui para criticar, mas não pode estar indigesto com o que tá ganhando. Os dois níveis de atendimento é bom. O importante é você estar feliz, mano. Você ganhar 50 mil, ganhar 1.000 por mês, o importante é a sua felicidade. Não adianta aqui falar, porque é a realidade. Vai chegar um momento. A gente já vive isso em Três Lagoas, velho. Entendeu? Que quem não usa três esferas tá passando mais dificuldade. A crise tá aí, o bicho tá pegando. Ou tem que estar bem sitiado, bem localizado, ou com bom nicho, porque o negócio tá segurando, tá segurando, tá segurando. Por isso que eu resolvi, desde quando eu fiz umas mentorias, eu tentava vender curso duzentão, não vendia. Comecei a vender curso 3.000, vendia. Mas que porra que é essa? Por quê? Porque o cara já sabe, duzentão, você acha que vai mostrar que é algo bom? Você acha que alguém entrega o ouro por Ah, duzentão? não vai, cara. E por 3.000? O cara já pensa, puta, o negócio é caro, hein, mano? Eu acho que deve ser bom. Aí entrou, é bom, casamento perfeito. Então a mesma coisa com a consulta. Então você vai ter que destravar esse bloqueio. E não tô falando para você queimar o jogo. Faz progressivo, pô. Os novos que entram, preço novo. E tenta dar a alma, o sangue lá e tentar resolver que esse cara for embora. Agora, se a sua terapêutica não tiver afiada, vai estudar. Compreende? Beber é mais fácil. Beber o campo é maior. A própria Isa falou, não tem ninguém aqui, ó. Imagina São José do Rio Preto começar em cheio nela, vai explodir a boca do balão. E eu sei os profissionais que tem de Rio Preto, tudo meia colher. O primeiro módulo de nossa pediatria já passa chinelo neles. Tá entendendo? Porque é só toque suave no crânio. Então, entenda isso. É correr atrás de bebê, de pé, recreação. Então, entenda essa parada. E não tem como se você não destravar isso. Porque quando você destrava isso, você muda a chave. Eu falo por mim, cara. Eu queria agenda cheia, 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 agenda cheia. Mas o então mete, tem hora que eu nem quero agenda cheia tanto tocando do jeito que tá, porque eu não consigo fazer as coisas bem feitas. Muitas vezes você enche a sua agenda porque você tinha muito tempo para atender. Quando você tem pouco tempo para atender e você quer atender mais na quantidade, você perde qualidade e a sua agenda esvazia. Quem daqui oscila a agenda? A agenda fica vazia, começa a atender melhor. Aí a agenda enche. Aí a agenda enche, o que que acontece? Atende corrido, cuspido, cansado, todo mundo. Aí a agenda baixa. Aí a agenda folga de novo. Aí você, pelo amor de Deus, tô fudido, tô ganhando nada essa semana. Aí volta a atender de novo. Eu já passei por isso no começo da minha profissão. E aí é fominha, né? Não tem que ser fominha. Tem que cobrar um valor legal e manter a qualidade. Igual ele falou, eu me cobro mais que o paciente. Você está se cobrando mais? Não se cobrar de se punir, mas realmente ter resultado? Tá entregando o máximo? Eu já tive conversa com o Jader uma vez, de eu falar assim: Jader, se eu pegar para tratar do jeito que eu faço mesmo, bem, tem para ninguém. Aí o Jader falou assim: você só trata assim nas aulas. E mas na verdade, na época era uma verdade. Nas aulas, filho, só faltava virar um mortal ali, carpado. Tá entendendo? Final de Copa do Mundo. Só que, se você não der o seu melhor, até energeticamente não vai. Por que que não dá o melhor? Muito canseira, muito cansado, muita coisa fazendo. Então eu parei com esse negócio de doideira, de loucura, mandei preço e eu sou descansado hoje para atender. Então, por isso que já revitalizou de novo. Então, não é os outros, é a gente. Então, tem que destravar essa parada. Não tem jeito. E tem um negócio que é muito importante. A gente só precisa colocar energia onde tem retorno. Onde não tem retorno, não faz nada. Ah, então eu não vou nem na clínica se não tem paciente. Nem vá. Penso eu, não precisa ir lá. Mas o que você vai fazer na sua casa? Dormir também, coçar o saco o dia inteiro? Você tá lascado. Então vai estudar de verdade, vai organizar suas ideias, vai ver como se posiciona, vai fazer um marketing melhor, vai fazer parceria, vai trabalhar de outra forma. Porque ficar vagabundeando não vai te levar para outro nível, não. Porque ninguém vai te ajudar. E guarde uma coisa. Escuta o que eu tô te falando. A gente tem sorte na vida. A gente tem a ajuda de Deus.
Mas essa ajuda, ela vem no meio do caminho. A ajuda de Deus vem no meio do caminho. Se você não tiver na constância, cara, ele pode te ajudar, você não consegue subir. Você tá morto, parado. Não tem como. Pro Bruno, eu sou o achado da vida dele. Sabe por quê? Porque eu falei, bora arriscar esse negócio de capacete. Eu não sei se vira, não, mas eu preciso arriscar esse negócio. Ele falou, arrisca você. Se funcionar, eu vou. Aí ele viu que funciona mais do que eu imaginava. Mais do Ah, que eu mas eu imaginava. falo, mas Agora ele na vai época entrar certinho, bem, certinho agora. E se tivesse que não funcionasse? Com o curso de pediatria que eu paguei 22 mil, uma bosta. Entendeu? Não ensinou nada, não vale nem milão aquilo lá. Uns 2 mil vale. E aí, mas eu paguei pra ver. Pagar pra ver. Então, quem estuda comigo, de certa forma, não é achismo, não. Ninguém paga pra ver, sabe que funciona demais. Então, você só sabe já que funciona, só precisa você realmente destravar. E isso é bloqueio. E os nossos pacientes têm isso também. Faz sentido isso, Bruno? Por isso que eu falei que eu sou um faz. achado. Nesse sentido, nesse sentido. Um Então, mas otimizador. é que eu falei com você na época. Eu falei, Fábio, se você hoje é referência do Brasil, se você tá com medo, eu que tô começando agora, o que você quer que eu faça com você, filho? Mas eu Você sou lembra que eu te referência do falei? Brasil, mas eu não tenho o brand que os caras têm. Mas entende? Mas é Então, todo um mas jogo, né? você Entende? já estava no destino daquele rolê, você já entendia. É que eu falo, eu levo uma coisa para mim, não adianta você ser bom se você não se sentir bom. Simples assim. Isso é um código muito fodido, porque eu já falei até para uma menina, coisa que eu falei isso com ela. Não adianta eu achar para você. Não faz sentido isso. É. Simples assim. Eu acho assim, a gente, para quem tá É, dentro do é, rolê, a gente ter uma segunda opinião, eu acho que é importante, que se chama conselheiros. Não é conselho, não vem de todo mundo. Você pede o sim, conselho, você não aceita de quem te dá de graça. E você pegar todos os executivos, todos os grandes chefes de nação, tem conselheiros. É uma profissão. O cara é pago para isso. Para analisar, porque talvez você não enxerga todas as óticas. Então, talvez a pessoa naquela questão, um exemplo, o Bruno é um gestor, muito mais gestor que eu. Aí eu chego, meu gestor, minha aposentadoria tá sendo na área de educação. Vocês conseguem ver isso? Eu estou criando um campo de um negócio que vai dar até equity, que vai dar dinheiro, minha plataforma vai valer dinheiro e futuramente posso até vender e aposentar. A ideia pode ser essa. Daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Então eu estou construindo um negócio que vende sozinho depois, com menos energia. Quando eu comecei do zero, quantas aulas que eu já gravei e editei, meu irmão, para ter? Hoje eu não tô mais nessa correria louca, porque eu já plantei muito. Por isso que eu falo que o digital é top. Então agora é mais, continua lançando, mas com menos quantidade. Vou lançar o Kiro amanhã de novo. Já tá gravado o Kiro, filho. É só dar aula e tirar dúvida. Você entende? Tô gravando craniana, me lascando aqui pra gravar ele aqui, a teórica, né? Praxa tá gravada. Então, então eu tô pegando algo que eu já fiz até 2 anos atrás, 3 anos atrás de prática, e agora tô fazendo a união da teoria, vou colocar mais outras práticas, produto novo. Então, e se eu não tivesse gravado? Eu perdi o que eu fiz. Aquela aula que eu dei ficou naquele momento, tempo e espaço lá atrás. Por isso que eu falo, registra tudo que você faz, porque aí você pode usar esse arquivo ao seu favor, porque ele é atemporal. Então, quando isso é uma forma de empreender, é como se eu tivesse um Subway. Entende? Tá vendendo para mim ali, ó. Tá vendendo para mim. Tá vendendo para mim. Tem um curso que eu sofri muito para que eu gravei 1 ou 2 anos atrás, tá vendendo agora. Acabou pim, 2 mil, 3 mil na conta. Entendeu? Só que para fazer esse curso tem que ter know-how, né, filho? Para fazer esse curso tem que ter vivido muito, tem que ter estudado, tem que saber o que a gente faz. Não é qualquer um que grava aí e não consegue vender, que é difícil pra caramba vender. Então entende, nada é fácil. Cada um tá no seu rolê com dificuldade. Investimento, quanto que eu já investi de audiovisual, equipamento? Nossa, é uma grana. Então tudo isso é importante. Então o que que eu quero que você entenda? Tem que destravar progressivo. Não é, se você desbloquear tudo de uma vez, cara, você explode a cabeça, você morre. É progressivo, 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 progressivo. Para fechar aqui, que eu sei que é necessidade do grupo. Se a gente, se eu tenho dificuldade em precificar, uma vez eu já falei essa história 1000 vezes, só para fechar aqui.
Eu estava lá em Campo Grande atendendo, eu atendia isso em 2008 ou 2007, ou 2008, não lembro. Eu atendi em Campo Grande uma clínica de uma aposentada lá, alto ticket. Aí eu falei, doutora, o que eu atendo 2 dias aqui, eu não consigo cobrar isso em Três Lagoas. Ela falou, por que que essas pessoas pagam aqui? Por que não paga lá? Aí eu falei, porque aqui é diferente. Ela falou, diferente nada, filha, é só você se posicionar. Aí eu falei, porque eu queria estudar umas escolas internacionais, mas eu não consigo ter dinheiro. Ela falou, lógico que você não vai ter dinheiro para estudar com esses caras. O valor que você cobra, não tem jeito, Fábio. Senão vai ser muito sacrifício você estudar. Então, vou falar 2 coisas para você. Quando as pessoas falam que tá caro, fala que está mesmo e explica para as pessoas que é caro porque você busca o melhor. E o melhor custa isso. Então, quando você está estudando com que você está tratando com caro, porque a informação é cara. Aí eu falei, puta merda, hein? Fiquei com isso na cabeça. Ela falou, vou te dar outra sugestão. Se a consulta aqui em Campo Grande custa quase 2 vezes, 3 vezes mais que a gente cobra, que você cobra em Três Lagoas, vai devagarinho, continue estudando, vai fazer esses cursos caros que você já tem você for ter um dinheirinho guardado para ir e começa a precificar. E aí eu comecei a precificar. Eu lembro que eu comecei em Três Lagoas, lógico, também em 2006 é diferente de 2025. O real, né? A valorização e tal. Mas eu comecei cobrando R$ 75 a consulta. Aí eu fui para 90, 90 eu fui para 120, 120 fui para 150, 150 eu fui para 190, e fiquei muito tempo 190. Aí eu já dei um salto grande na época. Aí 190 eu fui para 250. Nossa, nego chiou, hein? Eu saí do 100 para 200. De 250 eu fui para 290, fiquei muito tempo 290. Depois eu fui para 290, eu fui para 350. 350, 390. 390, 450. 450, 490. Eu tinha um negócio, tinha que ser quebradinho. Entendeu? O cara não vê o 500, tipo 1,99. Mas alto ticket não tem essa. 490 fiquei um bom tempo. E agora eu resolvi, mete 550 esse negócio. 490 para 550. Acreditem ou não, tá? 2, 3, 4 consultas por tarde. Pode abrir minha agenda lá já. Por quê? Não é só bebê. Bebê, adulto. Por quê? Posicionamento. Vou abrir para vocês aqui um negócio. O Júlio, meu gestor lá, ele fala assim, ó. O que que o mentor faz de sábado, Fábio? E fez isso agora sábado. O que que o mentor faz de sábado? Mostra alguma coisa boa você tá no vivendo e falando que isso, a metodologia faz isso por você, cara. Faz um story disso aí. Aí vai eu. O que que eu vou fazer, meu Deus? Eu tô aqui em casa, não vou acender churrasco, não vou fazer nada. Ah, eu vou correr de moto. Fui lá, liguei a moto. Aqui, ó. Tem essa moto, essa moto, essa moto. Olha que bonita tem essa moto. As pessoas vê que quem tem método vive melhor. Que é uma realidade. E é isso mesmo. Sexta-feira não tô atendendo, vou para Londrina correr de moto lá em Londrina. Eu quero mais para frente lá para Interlagos. Um dos melhores autódromos do Brasil. É isso que faz a gente ter metodologia. Só que metodologia? Que nível que você tá? 1, 2, 3. Entendeu, gente? Não tô falando para desmerecer, tô falando para entender e do mesmo jeito, com toda a dificuldade que era a FIS daquela época, a escassez, os preços dos cursos, que eu mexi em transformações, tudo preço cheio, como eu faço até hoje, é tudo caríssimo. E na época eu ganhava pouco. Eu fui de 75 e de 30 a 50 reais subindo. Por que que você não vai subir? Progressivo? Então não sobe para quem já é fidelizado para você, mas sobe para os novos. E tenta resolver as coisas para ontem. E se a pessoa precisar, fala para ela, me liga. Eu estou disponível para te atender de novo. Faz isso que eu estou precisando, ou volta daqui 3 semanas. Você vai ver, quem está no craniano, as aulas que a gente está falando, os estímulos do crânio, seguindo essa linha, é de cada 15, 3, 4 semanas. Então, se eu vou fazer um atendimento, se o cara vai voltar a cada 3 semanas, quanto custa esse atendimento? R$ 100? Quantas vezes a gente já falou que quem faz MP tem que precificar mais? Lembra disso, Jada?
Se você precifica menos com o MP e melhora, você vai ganhar muito menos, porque você vai dar grandes resultados. E se for uma classificação só de obstrução, você vai dar resultado rápido. Então o cara praticamente vai melhorar, entendeu a melhora e não volta mais. 1, 2 atendimentos. Aí, de vez se você não precificar mais, você vai ganhar menos que antes. Você vai ter que aumentar muito o volume de gente, porque você vai dar alta mais rápido. Então a alta rápido tem que ter um preço maior. Conversei já com o Eduardo, Adamantina, os caras mais top, cobra R$ 200. Puta que pariu. Você tem que sair desse rolo aí, cara. Porque essas escolas aí é um fracasso, vida. Você sabe o que eu tô falando. Com todo respeito. Comecei por ali também, mas só para começar. Então, não tem números. Não tem números. Beleza? Mais alguma dúvida aí, gente? Então é isso. A ideia hoje foi dar uma alinhada essas questões tudo da região da questão pediátrica, mas não é só a pediatria. É isso aqui. Posicionamento e organização do tratamento que o raciocínio clínico integrado faz. Aí você vai falar, da onde que veio isso? Estudando, vivenciando e organizando as esferas. Não tem um curso da onde que eu copiei e colei isso. Graças a Deus. Por isso que a gente está mexendo os pauzinhos. Esse ano, sim, vai sair um livro nosso sobre isso. O tratamento de avaliação e protocolo. Avaliação, fundamentos de avaliação clínica ao RCI. Entendeu? Vai ter. Tudo isso aí. Então, e aí vai ter vários, RCI pediatria, craniana, estrutural, visceral, vários exemplares. Então, assim, por quê? Porque tem que registrar um negócio desse. Não tem jeito. Então, pega esse gancho, vai para cima, se organiza, se posiciona e você vai surfar muito, progressivo, não é para fazer doideira. Beleza? E se já subiu muito e tá sentindo o preço ter subido muito, você tem que nivelar também as esferas dos seus atendimentos. Não tem jeito. Eu não busquei um monte de coisa porque eu gosto, que eu sou amante, só isso, não. É pela necessidade e quando você consegue ter literalmente prazer no desconforto, tudo fica muito gostoso. Então, ter prazer no desconforto é muito bom. Você vê, se um cara é pobre e ficou rico, ele só quer comer comida boa, né? Ele não quer comer comida fit de marmita. E você vê que os ricão comem de marmita? Já perceberam isso? Liga as câmeras aí. Beleza, deixa eu desligar aqui a gravação. Valeu, obrigado. Benefício de quem tá